Olá, estamos aqui hoje para apresentar o trabalho da matéria de Tecnologia e Trabalho da Idade da Pedra Era Digital. O tema escolhido foi Tecnologia e Implicações Éticas, Desafios, Impactos e Caminhos para uma Governança Responsável. Nosso grupo consiste em 6 pessoas que foi escolhido aleatoriamente pelo professor de disciplina. Bom, nosso trabalho fala principalmente como o avanço tecnológico acabou se tornando o principal motor da transformação social, econômica e cultural. Bom, hoje em dia a gente vive a chamada quarta revolução industrial, que é marcada principalmente pelas IAs, pela Big Data e pelas biotecnologias. Bom, essas tecnologias vêm mudando cada vez mais o nosso dia a dia, os nossos meios de trabalho, nossos meios de comunicação e nossas formas de produzir conhecimento. E essas novas tecnologias trazem implicações éticas e morais. Essas implicações são capazes de remodelar valores, comportamentos e escalas de poderes em nível global. Bom, seguindo a apresentação, nós temos aqui a dualidade da tecnologia como ponto que eu vou falar agora. E a gente começa sobre que desde a Revolução Industrial, a tecnologia ela tem dois lados, que é o progresso que anda junto da desigualdade. A gente sabe que a tecnologia trouxe muito progresso para a nossa sociedade, tanto na parte social quanto profissional. Porém, ela sempre trouxe desigualdade do lado, que além de afetar várias minorias, ela acaba fazendo com que várias pessoas não tenham esse mesmo progresso ou não saibam de certas coisas por conta da falta de acesso à tecnologia ainda existente hoje, porém muito menos do que já foi antigamente. Outro tópico são os algoritmos e automação. Nós temos dois pontos também que são os benefícios e os riscos. Como o colega falou no início, um dos exemplos é a inteligência artificial, onde nós vivemos na pele uma parte da sociedade com as fake news que hoje passam muito mais veracidade do que antigamente, onde coisas totalmente fictícias parecem realidade, feitas com algoritmos e automação, e benefícios que vêm são, por exemplo, trabalhos que antes demoravam muito tempo e demandavam muita atenção das pessoas conseguem ser automatizados e ser feitos em segundos, o que também traz riscos porque podem tirar o lugar de pessoas que trabalham com isso, e isso diminui a profissionalização de pessoas em certas áreas da sociedade. E outro ponto é a tecnologia como sistema sociotécnico. Como assim sistema sociotécnico? A tecnologia ela é totalmente influenciada por decisões humanas e políticas. Ou seja, o algoritmo, querendo ou não, ele segue um padrão. E esse padrão atualmente é ditado por nós, humanos, e pelas políticas tomadas na sociedade. E aqui nós temos a necessidade de reflexão. Né? O que nós devemos refletir? O primeiro tópico é os riscos. Poxa vida, hoje nós temos o uso indevido de dados, a discriminação e a perda de privacidade totalmente acontecendo no meio da tecnologia. A discriminação ocorre muito, a privacidade já é algo que muitas pessoas perdem e acabam tendo sua privacidade invadida. E os empregos seria a parte da automação. Muitas pessoas em muitos cargos existentes já foram totalmente excluídos da sociedade por conta que a automação das tecnologias conseguem fazer isso totalmente sozinhos. Outro ponto é a falta de governança e princípios éticos. O que é isso? É a vigilância e o controle social. Quem vigia a internet, existe um controle? Atualmente, muitas plataformas tentam ter o controle e vigiar, porém é impossível algo 100% eficaz. Por isso, a internet é conhecida até hoje como uma terra sem lei, onde as pessoas fazem o que querem e muitas vezes sem impunidade acabam espalhando muitas coisas que não é o ideal ou coisas boas para a sociedade. E temos as questões centrais, né? Que é quem é o responsável pelas decisões das máquinas e como garantir o uso justo e transparente da tecnologia. Isso são questões que existem desde os princípios da tecnologia e que até hoje elas não existem respostas. Mas que a gente consegue pensar um pouquinho que o responsável pelas decisões das máquinas acabam sendo nós mesmos, pois elas seguem as tendências sociais e políticas da sociedade. E sobre garantir o uso justo e transparente da tecnologia, acredita-se que o uso justo ele nunca vai acontecer e o transparente, pois, como eu disse antes, até hoje é conhecida como uma terra sem lei e a vigilância e o controle social é muito difícil de ter controle sobre tudo. Eu irei falar um pouquinho sobre a justificativa e relevâncias. A transformação digital está acontecendo de forma muito rápida.
e traz muitos benefícios reais, como mais acesso a informações, mas ao mesmo tempo ela também aumenta a desigualdade, já que nem todos têm a mesma oportunidade ou acesso à tecnologia. Além disso, surgem grandes desafios étnicos, como vieses em algoritmos, que podem reduzir preconceito, vigilância excessiva, que ameaça a privacidade e a precarização do trabalho, com a substituição de pessoas por máquinas. Por isso, é essencial entender que a ética tecnológica é imperativo social e político precisam usar a tecnologia de forma responsável para garantir que o processo beneficie a todos e não apenas a alguns. Caminhos para uma governança ética. Princípios orientadores: transparência, justiça e responsabilidade. A governança ética da tecnologia deve se basear em valores fundamentais como transparência, justiça e responsabilidade. Esses princípios são definidos por iniciativas internacionais como as Diretrizes da Ética da IA, da União Europeia, e pelo filósofo Nick Bostrom, que propõe o desenvolvimento de uma IA alinhada aos valores humanos. Design sensível a valores. Segundo Ellen, é essencial que os valores morais, como privacidade, autonomia e equidade, sejam incorporados desde a fase de concepção das tecnologias, e não apenas a sua implementação. Auditorias éticas e participação social. A criação de mecanismos de auditoria e avaliação de impactos éticos permite identificar e reduzir riscos antes da adoção ampla das suas tecnologias. Esses processos devem envolver diversos fatores sociais: desenvolvedores, reguladores, usuários e sociedade civil, garantindo a sua transparência e participação democrática. Educação ética e digital, como base no uso consciente. A educação ética e digital é fundamental para promover o uso consciente e responsável das tecnologias. A ética deve ser entendida não como uma barreira de inovação, mas sim como uma condição para um processo sustentável e incluso, que equilibre o avanço técnico com os valores humanos. A ética, tanto em países como entre grupos sociais, representa um grave risco de exclusão, acentuando o fosso digital e a justiça tecnológica. O impacto ambiental crescente nas infraestruturas digitais, como consumo energético e descarte de equipamentos irregulares, exige que a ética tecnológica amplie sua dimensão para a sustentabilidade ecológica. Espera-se que iniciativas internacionais busquem padronizar normas éticas para as IAs e sistemas autônomos, promovendo os direitos digitais universais. Design centrado no humano, a tendência é que os desenvolvimentos tecnológicos incorporem valores humanos desde o início, garantindo que a tecnologia seja orientada para o bem comum. A auditoria e a avaliação contínua. Os sistemas complexos demandarão auditorias éticas contínuas, com métricas de impacto ético, viés, transparência e acessibilidade, tanto em órgãos regulamentadores ou quanto por pessoas independentes. Educação ética e digital. Formar profissionais e cidadãos capazes de compreender as implicações tecnológicas é vital. Políticas de redistribuição de tecnologia. Programas de requalificação de renda básica ou formas de participação econômicas em modelos autônomos poderão ser debatidos como forma de garantir os benefícios da inovação sejam compartilhados. Foco em tecnologia para o bem-estar. A inovação poderá e deverá se orientar mais sistematicamente para resolver desafios sociais, como saúde, desigualdade e clima, do que apenas buscar eficiência ou lucro, alavancando o que se chama de Tech for Good. O estudo de Schuller e Montardo oferece uma análise fundamental sobre os vieses presentes em algoritmos de relevância pública, isto é, em sistemas automatizados utilizados em processos que impactam diretamente a vida social, como políticas públicas, seleção de candidatos de emprego, decisões judiciais assistidas por IA e controle de segurança. Os autores destacam que os algoritmos não são neutros, pois refletem valores, as intenções e as limitações de quem os cria. Isso significa que o código, embora baseado em lógica matemática, carrega marcas culturais e políticas, produzindo efeitos sociais concretos.
Um dos exemplos discutidos pelos autores é a distribuição desigual de erros de reconhecimento facial, em que pessoas negras e mulheres sofrem taxas de erro significativamente maiores do que homens brancos. Essa distorção não decorre de uma falha técnica isolada, mas de um problema estrutural. Os bancos de dados utilizados para treinar os sistemas não são compostos majoritariamente por dados de homens de rostos brancos, o que torna a IA mais precisa para este grupo e mesmo precisa para o outro. Schuller e Montardo argumentam que tais distorções evidenciam a necessidade de compreender a tecnologia como ator político, um instrumento que participa das distorções de poder e das oportunidades na sociedade. A política das máquinas, como denominam, surge quando decisões que antes eram humanas passam a ser mediadas ou executadas por algoritmos, sem transparência. Isso implica um deslocamento de responsabilidade ética. Portanto, o caso analisado reforça que a ética tecnológica não pode ser uma reflexão posterior ao seu desenvolvimento, mas uma diretriz desde o início de suas origens de projeto. Mais do que uma questão técnica, trata-se de um compromisso democrático com a equidade e os direitos humanos.